Bom dia, no ar, programa Ponto de Vista. Hoje é sábado, dia 18 de janeiro de 2020 e nós estamos por aqui. Miguel, bom dia. Paulo Henrique. Bom dia, Nascimento, bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes do programa Ponto de Vista. Vamos começando nossa programação aqui com os indicadores do agro, as cotações. O dólar comercial, ele fechou a semana cotado em R$ 4,16, euro 4,62. Índice Bovespa 118.478 pontos e 95,95. Arroba do boi gordo R$ 182,50. Vaca gorda R$ 168,00. A saca do milho R$ 48,00. A soja R$ 80,50. Feijão carioca, saca de 60 quilos, R$ 275,00. O quilo do suíno vivo, R$ 6,39. Frango vivo, R$ 3,50. Saca de café, R$ 530,00. A média do litro do leite por R$ 1,43. O trigo, R$ 52,17. E o arroz, R$ 48,85. Previsão do tempo para hoje: pancadas de chuvas esparsas, probabilidade de 30% de chuva, umidade relativa do ar 69% e máxima de 27 graus. Para amanhã teremos chuvas com trovoadas, probabilidade de 80%, umidade de 73%, máxima de 27 graus. Para segunda-feira teremos chuvas com trovoadas também, probabilidade de 100% de chuva e umidade relativa do ar 80%, máxima de 24 graus. Bom, os destaques de hoje do programa Ponto de Vista. A agricultura não pode ser a vilã do clima, diz Tereza Cristina. Campanha contra agrotóxicos é movida por militantes, diz Chico Graziano. Professores da educação básica terão um aumento de 12,84%. Roberto Alvim é demitido da Secretaria da Cultura após propaganda nazista. CCJ do Senado vai analisar mudanças na forma de escolha de ministros do STF. Indicação ao STF pode deixar de ser do presidente para ser via STF, OAB e PGR. Para superar a pobreza é crucial premiar a criação de riqueza e não puni-la. Aquecimento global. A Austrália prende 180 pessoas por provocar incêndio criminoso e o establishment que está em vertigem. Vamos começar, pessoal. Bom dia para você que está nos ouvindo em casa, no trabalho, você que está na estrada acompanhando a nossa programação. Bom dia para o Pereira, que é engenheiro agrônomo, que está nos ouvindo aqui. Bom dia, Ricardo, é toda a equipe do Ponto de Vista, todos os ouvintes. Estou acompanhando de Caxambu, por aqui o tempo está fechado também. Bom dia para Maura de Arantina. Bom dia para todo mundo que acompanha a nossa programação. Você pode mandar sua mensagem para a gente no 35-99970-0955, DDD 35 99970-0955. Vamos começando aqui com o primeiro destaque de notícia, Paulo Henrique. A agricultura não pode ser vilã do clima, diz a ministra Tereza Cristina. Pois é, em visita a Berlim, a ministra da Agricultura Tereza Cristina afirmou nesta última quarta-feira, dia 16, que apenas pequenos agricultores produzem na Amazônia e que o setor da agricultura não pode ser visto como o vilão do clima. As declarações foram feitas durante o plenário de abertura do Fórum Global para Alimentação e Agricultura, o GFFA, do qual a ministra participou a convite do governo alemão. A agricultura brasileira não é feita na Amazônia. Apenas 10% da agricultura brasileira de pequenos agricultores, de muito pequenos agricultores, é que está na Amazônia, no bioma amazônico, disse a ministra, arrancando gritos de "é mentira" da plateia. A ministra não citou a fonte dos dados, mas de acordo com um relatório do Ministério Público Federal de 2015, cerca de 19% da Amazônia foi desmatada no país, sendo que 80% desta área desmatada foi transformada em pasto para a pecuária. O documento ressalta que 16% de todo o bioma amazônico seria ocupado por essa atividade agrícola. O grande desafio nosso é colocar esses pequenos produtores,
Voltando aqui, o grande desafio nosso é colocar esses pequenos produtores nos sistemas de produção moderno e sustentável, acrescentou no evento organizado pelo Ministério para a Alimentação e Agricultura da Alemanha. Tereza Cristina disse ainda que colocar a produção agropecuária como vilã tem impossibilitado um debate na perspectiva do que deveria ser feito em relação ao clima, incluindo outros aspectos. As emissões vêm da matriz energética do mundo. A agricultura só emite 11% das emissões de efeito estufa. A agricultura não pode ser a vilã. A agricultura é uma coisa nobre, destacou. Em 2014, o relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, indicava que a agricultura era responsável por entre 10% e 12% das emissões globais de gases do efeito estufa. Num relatório mais recente de agosto, o painel inclui outros usos de solo como silvicultura e afirma que todos os tipos de uso de solo emitem 23% do total de gases responsáveis pelo aquecimento global. De acordo com o Instituto de Recursos Mundiais, os maiores emissores neste setor são China, Índia, Brasil e Estados Unidos. Ao comentar os desafios causados pelas mudanças climáticas, Tereza Cristina disse que é preciso ter equilíbrio, diálogo entre ciência, agricultura, meio ambiente e consumidor para encontrar um caminho ideal para que produtores continuem a produzir e consumidores saibam de onde veio e como o produto foi produzido. Além da ministra, participaram do plenário de abertura do fórum, cujo tema deste ano é o papel do mercado para uma alimentação segura, diversa e sustentável, Jan Bock, diretor de compras da rede de supermercados Lidl, Joaquim von Braun, pesquisador da Universidade de Bonn e vice-presidente de uma ONG, ex-diretora e Ertatin Coulson, ex-diretora executiva do Programa Alimentar Mundial da ONU. Após Bock citar o aumento de queimadas na Amazônia no ano passado e a demanda de consumidores europeus por soja não transgênica e por produtos locais, a ministra defendeu um equilíbrio na agricultura mundial, afirmando que o que é produzido depende do que o mercado exige. Brau também citou o aumento do desmatamento do ano passado ao falar sobre agricultura sustentável. Entre 2004 e 2017, o Brasil mostrou que é possível ter mais florestas e mais alimentos, sustentabilidade e mais um problema de políticas públicas, ou melhor, sustentabilidade é mais um problema de políticas públicas do que o comércio, afirmou o pesquisador. Durante a sua fala, a ministra defendeu também a aplicação da ciência para enfrentar os desafios futuros da agricultura, o aumento da participação de mulheres e jovens no setor e a integração do pequeno agricultor para garantir a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental. Questionada sobre os impactos do acordo comercial anunciado entre China e Estados Unidos para o agronegócio brasileiro, a ministra afirmou que o pacto pode reduzir as exportações para o país asiático, mas que é preciso ter cautela. Claro que o acordo traz alguma preocupação para o Brasil, acrescentou a ministra. Esse assunto aí a gente já vem acompanhando ele, né? Aliás, quase que todos os assuntos que nós discutimos aqui, escolhemos, né, Nascimento, semanalmente aí pra gente poder talvez aprofundar um pouco mais ou discutir de uma forma uma forma que as pessoas possam compreender melhor, né? Esse é o objetivo, não que nós queremos aqui ser melhor do que alguém, né? Não somos de forma alguma. Mas essa situação aí da agricultura ser taxada, né, como a vilã da questão do clima, né, do efeito estufa, eu não sei, pra mim, me desculpa aí as opiniões contrárias, mas pra mim isso aí é um pouco balela, tá? Um pouco balela, aliás até o efeito estufa pra mim é um pouco balela, né?
Então nós temos que voltar à época das cavernas, né? Parar de fechar todas as fábricas, parar com todos os agrotóxicos, vamos voltar para aquela semente do milho lá, do feijão, do arroz natural lá, sem nem a híbrida, tá? Muito menos a modificada, imagina, né? Então nós vamos produzir aí como produzia outrora, né? Vamos plantar na matraca também, ao invés de plantar na plantadeira. Hoje tudo automatizado, tudo com GPS, com tecnologia, com ganho de escala tremendo, né? Redução de mão de obra, porque aquele velho ditado, né? Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Quer dizer, você não pode ter mão de obra. Você não pode ter mão de obra, porque as regras, a lei, as NRs, as coisas, quase que impossibilita hoje o produtor rural contratar. Tá? Isso é uma realidade patente. Aí você não pode fazer isso, mas também você não pode usar muita tecnologia, porque o efeito estufa, é porque a semente é modificada, é porque é o agrotóxico, é porque o glifosato, né, que a gente fala de Roundup, mas é o glifosato que não pode usar, que vai poluir os rios, as nascentes. Então, quer dizer, na verdade essas pessoas não sabem nem o que quer. Entendeu? Aqueles ativistas aí, esses, né, de iPhone, né, que nem a gente fala sempre aí, né? Ele fala, critica o capitalismo, manda bala nos Estados Unidos, mas vai lá para Miami fazer compra, anda de iPhone, anda de tênis Nike, anda de carro também americano. Então é complicado, entendeu? Então, eu vejo assim, tudo isso aí, na verdade, existe um propósito, lógico, tem um grande propósito por trás. O Brasil tem um potencial tremendo, espetacular para produção, terras excepcionais, climas, nível de pluviométrico, de chuva, fantástico, produtor, tecnologia, enfim, a assessoria também, né, dos agrônomos aí, uma situação tremenda, um potencial espetacular de produção, a verdade é essa, para produzir. Mas a produção nossa hoje, 230 milhões, né, de toneladas ano de grãos, é pouco. Poderia ser o dobro. Tem potencial para triplicar essa produção. Tenho certeza absoluta disso, né? Mas o mercado plantador, o produtor rural europeu principalmente, que ele é subsidiado, principalmente o francês, por exemplo, eles não querem perder o mercado que eles têm, o mercado comprador deles lá, que eles têm. Porque nós temos condições de colocar em qualquer lugar no mundo mais barato do que eles. Nós temos condições de produzir mais barato do que eles. O produtor brasileiro, ele é aguerrido, nós já falamos aqui, faz 10 anos que a gente fala isso aqui. Né? Ele, na verdade, ele é um herói, porque para produzir no Brasil, e não é só o produtor rural não, qualquer empreendedor no Brasil, ele é um herói, né? Porque com as amarras que existem, com a burocracia que existe, com a carga tributária que existe, com as leis que quase que impede o empreendedorismo no Brasil, qualquer empreendedor no Brasil, ele é um herói, né? A verdade é essa. Né, com o Congresso que nós temos, né, e por que não falar de um outro poder também que nós temos, que quase que impede também, né, porque é difícil, tudo quase é do contra, o governo quase que não consegue governar, né, quando não é o Congresso que derruba uma medida provisória, que não vota, que deixa caducar, ou quando derruba um outro ato do governo federal, por exemplo, também tem o Supremo, né? Que vive caçando as medidas, vive né? A gente viu essa semana aí mesmo, entendeu? Quer dizer, fica difícil para trabalhar, né? Mas a gente sabe que, né?
essa questão até da Amazônia aí, que foi falado da Amazônia, tal, a gente sabe do que está por trás de tudo isso aí, né? A questão da reserva lá, né, mineral que existe, essas reservas indígenas em cima de áreas estratégicas, né? A gente sabe qual é o propósito, qual que é o fundo de tudo isso daí, né? Na verdade, né? Pobre coitado desses índios são usados só como massa de manobra, né? Só como cortina de fumaça, essas reservas indígenas, para esconder a verdade, para esconder a verdadeira situação que a gente sabe qual é, que é reservar esse mercado para os poderosos, né? Reservar essa riqueza mineral que o Brasil tem, um país pobre, um país, para não dizer miserável, né? Em certos aspectos, em certas regiões, com uma reserva, com uma exuberância espetacular, né? Mineral, florestal, um bioma espetacular, entendeu? Só que sendo explorado de forma, muitas vezes, né, até questionável, entendeu? E uma mentira tremenda nesses últimos praticamente 30 anos aí, e é um sistema estabelecido, né? O establishment, né? O pessoal costuma falar bonitinho, inglesado, né? Então, quer dizer, é um sistema realmente montado para favorecer certos grupos, certas pessoas, entendeu? Em prejuízo, em detrimento da sociedade brasileira, do povo brasileiro, né? Que fica com as migalhas, e olhe lá se fica com as migalhas, a verdade é essa, né? Então, o tempo todo nós fomos explorados, principalmente nesses últimos 30 anos. O país foi sucateado, o país foi aparelhado pela esquerda, e hoje está difícil do governo poder fazer alguma coisa, né? A gente vê que é uma batalha tremenda. Mas essa questão especificamente aí da matéria, né? Da agricultura ser vilã, a gente sabe que isso aí é porque eles não querem, né, que o produtor rural realmente tenha êxito, tenha sucesso. A gente sabe que é uma concorrência, o produtor mundo afora aí, normalmente ele é subsidiado, ele tem condições de trabalhar, ele é privilegiado, coisa que no Brasil não acontece. Até pouco tempo atrás, o produtor rural era tratado como bandido, e ainda muitas vezes muitas vezes ainda é, né? Tratado como bandido, né? Então, nós precisamos acabar com isso daí. O Brasil precisa valorizar o homem do campo, valorizar o trabalho do campo, né? Criar condições para realmente poder trabalhar realmente no campo, o empreendedor poder realmente empreender. Quero mandar um bom dia aqui para Cleonice de Liberdade, que está na sintonia, pedindo música, mas o ponto de vista só toca notícia, tá, Cleonice? Então, eu quero te mandar um alô para você, para os seus amigos Carlos Danila, filhas Clariele, Clarianei e o esposo Denilson, e todos que estão ouvindo. Bom dia para todos, bom dia para Raniele da Serra 2, para todos que estão acompanhando aí a nossa programação. Vamos para a próxima notícia, e que diz o seguinte: campanha contra agrotóxicos é movida por militantes, diz Chico Graziano. O engenheiro agrônomo Chico Graziano é professor da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Já foi deputado pelo PSDB e integrou o governo de São Paulo. Chico, que também faz sucesso nas redes sociais por falar da questão do agronegócio sem um viés de esquerda, hoje falou, né, com exclusividade à coluna Renova. Aí foi uma entrevista, né, que ele deu para a coluna do jornal Renova. Vamos ver se a gente consegue pelo menos umas duas perguntas aqui. Como você avalia o trabalho da ministra da Agricultura e do ministro do Meio Ambiente? Ele responde: gosto muito da Tereza Cristina, é engenheira agrônoma, tem experiência pública, é boa política. Trouxe um brilho pessoal, uma visão peculiar, super moderna para o Ministério da Agricultura. Está dando um show no governo. Dou-me bem também com o Ricardo, acho impetuoso, corajoso na luta contra o esquerdismo verde, denuncia o ecoterrorismo.
O grande mérito dele foi ter chamado a atenção para a necessidade de investir nas políticas ambientais urbanas, pois o ambientalismo brasileiro é muito ligado às questões agrárias. Você faz defesa do uso de agrotóxicos. Por que você acredita que ele é benéfico, diferente do que muita gente defende? Pois é, Chico responde. Essa pergunta estranha um engenheiro agrônomo como eu. Essa pergunta estranha um engenheiro agrônomo como eu. Eu defendo a moderna agronomia, a produtividade rural, as boas práticas agrícolas. Eu defendo a alimentação saudável, segurança alimentar do povo. Os pesticidas, chamados pejorativamente de agrotóxicos, entram nesse contexto. Eles têm sido necessários para o sucesso do processo produtivo rural em grande escala, no Brasil e no mundo todo. Ninguém gosta de aplicar pesticida. Os agricultores o utilizam porque necessitam controlar as pragas e manter os seus níveis de produção, sua rentabilidade. É igual antibiótico ou qualquer remédio humano. Os médicos os recomendam e, utilizados conforme a prescrição, são seguros às pessoas. Agrotóxicos funcionam igual remédio. Usado conforme as recomendações técnicas, eles são seguros. É possível um mundo sem os agrotóxicos? Chico Graziano responde. Ainda não, mas pode ser que sim. Mais provável será a utilização conjunta de várias ferramentas biológicas e químicas, além da engenharia genética no controle de pragas. Insetos, fungos, bactérias existem desde os tempos remotos e continuarão a atacar lavouras e criações. Estufas controladas, fechadas, prescindem o uso de pesticidas, mas o custo ainda é bem mais elevado que o cultivo no campo. Nos chamados alimentos orgânicos, ao contrário do que muitos pensam, também se utilizam agrotóxicos químicos, especialmente caldas à base de carbonato de cálcio, cobre e enxofre. E produtos naturais como óleo de nim, em crescente utilização, apresentam toxicidade ambiental ou humana às vezes mais elevada que elementos químicos. Não é porque é natural que é bom, ou se é químico não presta. Tudo depende da dose, do uso correto. A má agricultura pode ser convencional ou pode ser orgânica. A boa também. Eles se completam. Não necessariamente competem entre si. Eu mesmo já fui produtor orgânico. Estimulo meus alunos a entrarem nesse ramo, que anda bastante rentável, pois atende a um nicho de mercado sofisticado e rico. Eu tô lendo as perguntas aqui, eu acho que nós vamos ter que ler essas outras perguntas porque é muito interessante, ó. Há algum interesse por trás desse discurso contra os agrotóxicos? Pois é, e Chico Graziano responde. Claramente, uma articulação política recente querendo grudar uma espécie de maldade no governo Bolsonaro. Basta ver que os líderes desta campanha contra os agrotóxicos são militantes, velhos conhecidos de partidos de esquerda radical. Não tem nada de científico nisso, é totalmente ideológico. Existem também interesses dos naturalistas em vender seus produtos, incluindo uma certa gastronomia de elite que combate o agronegócio para vender. Bem caro, aliás, seus pratos diferenciados da culinária camponesa. A burguesia adora essas coisas, acha chique comer devagar. O problema é que a mídia divulga informações imprecisas sobre resíduos nos alimentos, trazendo preocupações nas donas de casas comuns, como se o mundo estivesse sendo contaminado por agrotóxicos, o que é mentira. Muito mais alarmante é o nível de resíduos de drogas, como cocaína, e determinados remédios, como antibióticos, que estão causando resistência das bactérias, matando milhares de pessoas. Alimento não mata ninguém, salva as pessoas da fome. E líderes e ONGs internacionais estão muito interessados na Amazônia. Você acredita que isso é por qual motivo? Chico responde. Acho que existe um interesse sincero das pessoas, dos europeus principalmente, na defesa da natureza, das florestas e da biodiversidade. Não acredito em conspirações para pegar minérios, essas coisas. Penso mais que os europeus carregam um sentimento de culpa histórica,
por terem desmatado totalmente seus territórios, embora os tivessem depois reflorestados, drenados todos os pântanos, queimado tanto carvão mineral para se industrializarem e esquecerem e aquecerem seus lares, poluírem tanto a atmosfera no passado e hoje precisam agir como que para expiar suas culpas ecológicas. Bom, eu tenho certeza que o Miguel discorda dessa resposta dele nessa última pergunta. Quero passar para o Miguel complementar aí. Eu tinha até grifado aqui já. Já tinha até grifado aqui. E eu aprecio muito, tá? A pessoa aqui do Chico, né? Uhum. Não conheço pessoalmente, mas acompanho aí, né? As matérias, dele, o trabalho, as colocações dele, né? Até já falei aqui, inclusive, em programas anteriores, que eu acho que ele deveria participar do governo, né? Não sei. Mas essa questão aqui eu discordo, realmente, né? Que ele coloca aqui como não tendo nada, nenhum interesse por trás da questão dos minérios, né? Na verdade, eu acho que ele está sendo aqui inocente nessa questão aqui, ingênuo demais, né? Ou ele deu uma blefada que nem... uma escorregadinha. Não, aqui eu digo assim, eu acho que ele blefou para não se comprometer, porque realmente é muito complexo essa porque para falar sobre isso, gente, vocês que nos ouvem, para falar sobre essa realidade aqui é complicado. Aliás, certos assuntos que nós abordamos aqui é difícil de falar. Verdade. Entendeu? Porque a gente pode, de repente, sei lá, sofrer alguma, né? Retaliação. Alguma retaliação, sei lá, entendeu? Então, porque a gente sabe que isso aqui existe sim, nós sabemos, né? Eu tô falando, tá? Eu tô falando. Nós no modo dizer, né? A gente fala nós no modo dizer. Uhum. Eu estou falando. Né? Pra mim, tem sim um interesse por trás de tudo isso. Né, notório, eu já percebi isso faz muito tempo e muitas pessoas compartilham com essa mesma ideia, tá? Só os muitos ingênuos que acham que não, né? Que é só preservar a natureza, né? Só preservar a natureza. Mas tá bom, vamos continuar. Bom, vamos pro intervalo aqui, já são 8h30 praticamente, vai dando 8h30. Depois do intervalo a gente vai falar sobre os professores que vão ter um aumento aí de 12,84%. Para você que nos acompanha, nosso número é o 35999700955. Mande mensagem para a gente, comente as matérias aí que a gente está apresentando. Se quiser mandar alguma pergunta, se quiser dar a sua opinião sobre os assuntos que a gente está apresentando aqui também, pode ficar à vontade. Rede FM. Programa Ponto de Vista. Muito bem, estamos de volta no Ponto de Vista deste sábado, dia 18, né, de janeiro de 2020. E nós vamos voltar, a gente ia pular para o assunto seguinte, mas tem a última pergunta dessa matéria, né, que fala sobre que o pessoal entrevistou o Chico Graziano. E a última pergunta é muito interessante, a gente vai ler essa pergunta para você entender um pouco. Por que, o jornal perguntou para ele, por que você deixou o PSDB? Houve alguma postura do partido que te desagradou? Pois é, Chico Graziano respondeu: todos os partidos se apodreceram nesse processo terrível que gerou o perverso mecanismo desonesto e falso que passou a dominar a política no país. Minha desilusão era enorme. Foi quando decidi sair do PSDB para apoiar abertamente a candidatura de Jair Bolsonaro, que corria por fora do sistema. Eu não me arrependo, pelo contrário, eu estou animado. Primeiro porque, acabando com a corrupção sistêmica, a quadrilha vermelha se reduziu a quase nada. Segundo porque a alternância do poder oxigenará a democracia, contrapondo ideias de direita, liberais, aos cânones da esquerda social-democrata. Veja bem,
Embora apoie firmemente o governo, eu não sou bolsonarista. Eu sou defensor da democracia e da decência na vida pública. Odeio autoritarismo, essas propostas malucas de fechar Congresso, STF, sei lá o que mais. Acredito no valor da política, na força das ideias, para levar uma nação em frente. Não sou sectário. Há bons e honestos homens públicos, em qualquer partido, esquerda ou direita, assim como fora deles. Importa pensar nas repúblicas, conforme aprendi com Franco Montoro. Muito bem. Só para fechado, bem fechadinho mesmo, né? Eu vejo assim, né, Nascimento? Ele, na verdade, ele tem assim um ponto de ponto de vista também, né? Parecido com o nosso, né? Uhum. Ele fala do sistema aí, né? Do mecanismo, né? A gente já vem falando isso aí faz muito tempo também, né? E que o governo Bolsonaro, ele realmente ele é fora desse sistema aí. A verdade é essa. Por isso a perseguição que ele sofre do Congresso, de parte aí do Judiciário, da mídia, então nem se fala, né? Porque ele tá fora do sistema, entendeu? Né? Não tem, né, esse conchavo político aí que imperou nesses últimos praticamente 30 anos aí, né? Que vinha imperando aí. Ele quebrou essa situação aí e com muita dificuldade. A gente sabe que esse sistema corrompeu muita gente, corrompeu empresários. A gente viu aí a Lava Jato aí, acabou desvendando muita coisa, né? Muita corrupção, muita roubalheira. Mas tá difícil, hein? Ainda continua difícil. Deram uma paulada aí no gigante, mas o gigante quer voltar, né? Vamos falar assim, porque aí as pessoas talvez entendem mais fácil, né? Tá bom? Nós precisamos continuar aí pro gigante não voltar. Tá bom? Não tô aqui fazendo campanha política, não. Tá bom? Vamos seguir, Vamos seguindo aqui. Professores da educação básica terão aumento de 12,84%. Paulo Henrique. Pois é, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Abraham Weintraub, confirmaram na noite de quinta-feira o aumento de 12,84% no piso salarial dos professores da educação básica em todo o país. Com a revisão, o valor do salário base para os professores da rede pública da educação básica passou de R$ 2.557 para R$ 2.888. De acordo com o MEC, é o maior aumento em reais desde o ano 2009. O reajuste está previsto na Lei do Piso, Lei 11.738 de 2008, que estabelece aumento anual no mês de janeiro. O cálculo automático é atrelado à variação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação, Fundeb. Na conta é considerada a variação no investimento mínimo por aluno nos estados com menor arrecadação no exercício anterior. No ano passado, os alunos desses estados receberiam R$ 3.238,52 por ano. Com a melhora na arrecadação dos estados no fim do ano, esse valor subiu para R$ 3.440,29, alta de 12,84%. Vamos ver qual que vai ser a reação aí, né? Vamos ficar, os professores vão ficar felizes, vão dizer que tinha que ser maior o aumento. Eu vejo assim, o ministro da Educação ele vem fazendo um trabalho muito bom. É que a mídia não divulga, né? Infelizmente a mídia tradicional, né, televisiva principalmente, né, não divulga, né, o trabalho do governo como um todo, não só do ministro da Educação, né? A gente fala de educação, a gente já falou aqui muitas e muitas vezes, a gente vem perseguindo esse assunto aí também. Precisa ser totalmente reformulada a educação, desde o ensino ali, o fundamental, até o nível universitário de formação, o ensino técnico. O problema é esses últimos anos aí, esses últimos 20, 30 anos, a questão da doutrinação, né? Nós temos ótimos professores, né? Excelentes profissionais, né?
ainda que a gente sabe que tem algumas exceções, a gente sabe que, né, para mim teria que ter a meritocracia, fazer o exame sim anual para aperfeiçoar, qualificar, melhorar esse pessoal, a qualidade desse pessoal, enfim, treinamento, enfim. E a questão que eu vejo nas escolas também, que a gente tinha isso outrora, é a questão de ter regra, de ter disciplina, de ter uma coisa assim, sabe, mais séria, coisa que foi se perdendo ao longo desses últimos 30 anos aí, e de uma certa forma até que meio que avacalhou a situação. A verdade é essa, tá? Então a gente tem como resgatar isso. É um processo demorado, não é um processo que você faz aí de um dia para o outro, né? Vão ser vários anos, talvez décadas, né? Para poder consertar tudo que foi estragado praticamente aí nesses últimos anos. Então a questão da remuneração, ela é importante, sim. Remunerar bem o professor, sim, mas não é só o professor também. O pessoal às vezes tem mania de falar, né, do professor e tal. Não tem só o professor, né? São várias categorias que precisam ser revistas, né? Para realmente você reter bons profissionais, você tem que ter um bom ambiente de trabalho, um bom treinamento, uma boa qualificação e, lógico, né, uma situação aí de cargos e carreiras bem definido, né, muito bem definido. Senão a pessoa também, ela não tem como, ela desanima, não vai desempenhar o que ela poderia desempenhar, não vai produzir o que ela poderia produzir, enfim, né? E nós não queremos professor militante. Nós não queremos professor militante comunista em sala de aula. Nós queremos professor para educar, para ensinar, para formar profissional. Profissional, não militante. Viu, professor? Você que é militante, eu não quero você em sala de aula. Você que é militante comunista, entendeu? Eu não desejo você em sala de aula. Tá bom? Muito bem, vamos seguindo aqui com a próxima matéria. Outro assunto que tomou aí os noticiários durante a semana, né? O Roberto Alvim, ou Alvim, é demitido da Secretaria da Cultura após uma propaganda nazista, Paulo Henrique. Pois é, rapaz, complicado. O presidente Jair Bolsonaro decidiu demitir o secretário de Cultura, Roberto Alvim, após a polêmica referências ao nazismo em vídeo divulgado nas redes sociais. Segundo informações do estado de São Paulo, auxiliares próximos de Bolsonaro disseram que a situação de Alvim ficou insustentável. A Confederação Israelita do Brasil, a CONIB, lançou uma nota na manhã de ontem dizendo ser inaceitável o uso de discurso nazista pelo secretário da Cultura, Roberto Alvim. Em vídeo de lançamento do Prêmio Nacional das Artes, nesta quinta-feira, dia 16, ele parafraseou o famoso discurso do ministro da propaganda de Adolf Hitler, Joseph Goebbels, dizendo, né? Emular a visão do ministro da propaganda nazista é um sinal assustador da sua visão de cultura, que deve ser combatida e contida. Goebbels foi um dos principais líderes do regime nazista, que empregou a propaganda e a cultura para deturpar corações e mentes dos alemães e dos aliados nazistas a ponto de cometerem holocausto, o extermínio de 6 milhões de judeus na Europa, entre tantas outras vítimas. A frase que ele disse, que parafraseou Goebbels, foi o seguinte, ele disse, o Alvin: a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional. Será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada, disse Alvin solene e entusiasmadamente. O discurso de Goebbels, que foi feito em 8 de maio de 1933 em Berlim para diretores do teatro, dizia: a arte alemã da próxima década será heróica, será ferreamente romântica, será objetiva e livre de sentimentalismo, será nacional com grande patos, que é potência emocional, e igualmente imperativa e vinculante,
ou então não será nada. Foi muito infeliz, né? Pegou a Muito frase... infeliz e outra coisa. Exatamente. Colocou um fundo musical da orquestra de Hitler. Você tá brincando. Bom, o Brasil, que enviou bravos soldados para combater o nazismo em solo europeu, não merece isso. Uma pessoa com esse pensamento não pode comandar a cultura do nosso país e deve ser afastada do cargo imediatamente, diz a nota da CONIB. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, defendeu no Twitter o afastamento urgente de Roberto Alvim do cargo. O secretário da Cultura passou de todos os limites, é inaceitável. O governo brasileiro deveria afastá-lo urgente do cargo. O secretário da Cultura, que é dramaturgo, defendeu-se no Facebook. O que diz ele, né? O que a esquerda está fazendo é uma falácia de associação remota com uma coincidência retórica em uma frase sobre nacionalismo em arte. Estão tentando desacreditar todo o Prêmio Nacional das Artes. É típico dessa corja. E aí, Miguel, o que você achou dessa... Nascimento, ó, já aconteceu, né? Já foi afastado, eu acho que foi corretamente afastado. Ele foi, eu acho que infeliz, né? Acho não, né? Ele foi infeliz, né? De usar pegar a parte, né? Dessa frase aí, dessa fala aí lá do Goebbels, comunista lá, né? Do nazista, melhor dizendo, né? Mas eu vejo assim, eles querem de todas as formas, né, as pessoas, a mídia e alguns oportunistas, né, assim como o presidente da Câmara dos Deputados aí, né, falar do governo, enfim, é como que se quisesse associar tudo isso ao governo Bolsonaro. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver, tanto que o governo não vacilou, imediatamente já o afastou do cargo, já demitiu, pronto, acabou. E aliás, né, eu acho que todos estão sabendo, fez um convite para Regina Duarte, tá sabendo ou não? Fez um convite para Regina Duarte, aliás já convidou ela pela segunda vez, né, que da outra vez ela acabou declinando, não aceitando, né. Vamos ver se dessa vez ela topa aí ser a secretária nacional, né, da cultura. O que seria excelente eu aprecio demais ela, conheço ela, né, de muito tempo e seria uma ótima representante, né, da cultura que nós precisamos, na verdade, né, porque o que tem hoje em dia de porcaria, de lixo, né, de lixo que a esquerda defende, que a esquerda patrocinou através daquele fundo lá, como é que chama lá, da Lei Rouanet, né? Um lixo, produziu um lixo, né? Aliás, tem aí um filme aí indicado ao Oscar, como é que chama aí? Tava aí essa semana aí um filme indicado ao Oscar que fala da Dilma. Lembra? Essa semana aí foi aí. Acho que nós vamos falar dele, né? Nós vamos falar desse assunto aí. Vamos falar desse assunto aí, se não me engano é a última matéria. Democracia em Vertigem? Acho que fala. É isso daí. Entendeu? Então a gente vê o que se produziu, que tipo de música, que tipo de cultura, de arte, de cinema que nós produzimos nesses últimos 30 anos. É só pegar, é só você ver, é só a gente ver, né? A qualidade das músicas, das letras, né? A qualidade cultural, de cinema, de arte, de teatro, enfim, de tudo. A gente vai ver como que o Brasil desceu ladeira abaixo. Verdade é essa, né? Desceu ladeira abaixo. Eu não consigo ouvir certas músicas hoje, me desculpa, tá? Eu não consigo ouvir certas músicas hoje, porque a gente vai ver a letra, é um lixo. É um lixo. E as pessoas estão comendo esse lixo pelos ouvidos. Né? Infelizmente, então, bom, enfim, voltando para a matéria aqui, né? O governo agiu acertadamente também, na minha opinião, entendeu? O secretário aí, ele foi infeliz na fala e também, como a gente falou aí, espero que a Regina Duarte ela aceite o convite aí dessa vez do Bolsonaro. 8:09, CCJ do Senado vai analisar mudanças na forma da escolha dos ministros do STF, Paulo Henrique. Pois é, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, CCJ, vai analisar mudanças na forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
Atualmente, a escolha é feita pelo presidente da República. Com a proposta, a indicação seria feita a partir de uma lista tríplice com nomes indicados por STF, Ordem dos Advogados do Brasil e Procuradoria-Geral da República. Além disso, o mandato seria fixado em 10 anos, sendo proibida a recondução. Essas mudanças estão previstas no substitutivo do senador Antônio Anastasia, elaborado a partir da PEC 35/2015, proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul. Anastasia também incorporou sugestões de outras propostas. Para o senador Plínio Valério, o fim do cargo vitalício fará com que os magistrados prestem contas à sociedade. E aí a matéria 6, que é um complemento, é a mesma coisa, né? Os senadores Antônio Anastasia, do PSDB, e Lazier Martins elaboraram uma PEC que pretende tirar do presidente da República a indicação de escolher os ministros do STF. A escolha de candidatos é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. A 5 e a 6. Bom, eis a questão: como escolher ministros do STF e quanto tempo eles devem ficar no cargo? Miguel, qual é a sua opinião? O Nascimento, eu vejo assim, né? A gente vê, né, como que o sistema ele se movimenta, né? Como que o establishment, né, se movimenta. Até então, aí não se falava em mudar a escolha ou tirar a escolha do presidente da República, de um ministro. Daqui a pouco o PGR também vão querer mudar, tá? Vão tirar da mão do presidente da República, né? Aliás, ele está sendo podado em praticamente tudo, é o que eu falei aqui. O Congresso Nacional e o Supremo, né? Eu acho que não precisaria nem do Poder Executivo nesse caso aí, né? Podia entregar a chave da presidência na mão deles lá, né? Porque não dá pra a gente ver como que o sistema está se movimentando. O sistema, como a gente falou agora há pouco aqui, que o Chico Graziano falou também, né? Do mecanismo. Do mecanismo, do sistema, do establishment, entendeu? Se movimenta. Isso daqui é um movimento que eles estão fazendo. Porque ele já falou que ele vai colocar lá um conservador lá no STF lá, né? Ele já falou isso daí. Talvez, não sei, talvez até o Sérgio Moro, não sei, entendeu? Talvez, né? Não sei. Então, quer dizer, é um movimento que eles estão fazendo para justamente podar essa situação, para tirar essa situação aí da mão do presidente da República, né? Para mim não tinha que mudar. Para mim o que tem que mudar teriam que ser ministros, pessoas da carreira jurídica, com sólido conhecimento, entendeu? Pessoas já mais maduras. Para mim deveria sair do encarreiramento mesmo, da justiça, no caso aí, talvez dos ministros já dos tribunais superiores. A gente já falou aqui do STJ, do TSE, do TST, do STM, enfim, de todos os tribunais superiores, né? Deveria ter esse encarreiramento. Nós temos excelentes pessoas aí que estão acostumadas, que foram juízes de carreira, né? A gente vê, às vezes pega um ministro aí que às vezes nem juiz de carreira ele foi. Então é complicado, na minha opinião. Logicamente, o fim do cargo vitalício, teria um mandato aí de X anos, não sei, não vou colocar aqui, né? Tem um mandato limitado, entendeu? E que mais? É isso aí que a gente vem sempre falando, né, Nascimento? Né? Porque já passa pelo Senado, ele é sabatinado no Senado, entendeu? O Senado é a casa nobre, né? É a casa nobre que ratifica, enfim, né, essa situação aí. Então, a indicação por parte do presidente da República, para mim, não deveria mudar. Eles querem mudar porque é o Bolsonaro, porque mudou a situação. Porque se tivesse o mecanismo hoje funcionando, não mudaria, com certeza não mudaria. Pelo contrário, né? Então a gente sabe do movimento, tá vendo o movimento. É aí que eu falei do gigante, né? É muita gente envolvida, é muita gente forte envolvida, é muito interesse por trás de tudo isso, é muita grana e muito poder envolvido. É isso que está em jogo. É isso que está em jogo. Só que a gente, nós brasileiros, nós simples pessoas, né?
do dia a dia, que trabalha, que paga seu imposto, que levanta cedo, que pega um ônibus, que enfim vai trabalhar, às vezes nem se dá conta do que está acontecendo por trás dos bastidores, né? Imagina, falar de sistema, falar de mecanismo, falar de establishment, uma pessoa que está lá na casa, uma senhora, um senhor, uma pessoa simples do dia a dia, não vai saber nunca. Não vai saber nunca os bastidores, né? Infelizmente, porque o brasileiro ele não tem muito hábito de leitura, muito hábito de se aprofundar nas notícias, nas matérias. Nós somos muito tempo enganados, né? Pela rede, né? Pela rede e tal, né? Entendeu? Então agora que as pessoas estão começando a enxergar um pouco mais, a entender um pouco mais, devido às mídias sociais que o sistema também quer podar, viu, gente? O sistema também quer podar, né? Quer podar, quer tirar essa liberdade de você, né? É essa democracia que a esquerda prega, né? Na verdade é uma mentira, é uma farsa, né? Mandar um bom dia aqui para os nossos amigos Sandro e Sandra, que estão juntinho do radinho. Mandou aqui, ó, bom dia amigos, bom dia ouvintes da Rede FM. Estamos aqui juntinho do radinho, Sandro e Sandra. Bom dia, Sandro, Sandra. Feliz em falar com vocês aí. Pode mandar a sugestão aí, viu? Pode falar, criticar, tá bom? Forte abraço para vocês, um ótimo final de semana para vocês e para todos, né? Nós vamos para o intervalo, na sequência a gente volta com mais matérias. Para superar a pobreza é crucial premiar a criação de riqueza e não puni-la. A gente volta já com essa matéria. Rede FM. Você está ouvindo o programa Ponto de Vista. Ai, meus amigos, olha, aproveite bem o seu final de semana com a sua família, viu? Vê se desliga o telefone celular, saia das redes sociais e curta a família, abrace sua mãe, seu pai, seus filhos, viva momentos reais, né? Amizades reais com as pessoas à sua volta, que você vai se sentir muito bem. Isso não tem nada a ver com o próximo assunto, mas é que me veio a vontade de falar isso agora. Vamos seguindo aqui, ó. Para superar a pobreza é crucial premiar a criação de riqueza e não puni-la, Paulo Henrique. Pois é, um casal caminha pelas ruas da metrópole. Após algumas quadras, eles veem uma pessoa dormindo na calçada em meio a caixotes, papelões e cobertores que as pessoas caridosas da vizinhança forneceram. O casal lamenta a cena triste e começa a comentar sobre a questão da pobreza. Mas por que eles começaram a falar sobre o assunto? Isto é, como foi que eles perceberam que aquela pessoa dormindo na calçada era pobre? A questão pode parecer trivial e a resposta óbvia demais. Ainda assim, é necessário abordá-la com clareza. A situação de pobreza daquele mendigo sem teto decorre de sua carência de bens materiais. Os pobres são pobres exatamente porque não possuem um mínimo de suas necessidades materiais satisfeitas. Suas posses são escassas. Mensuramos o nível de pobreza de um indivíduo em relação a outro pela quantidade de bens e serviços disponíveis a ele. Uma pessoa será mais pobre que a outra quando possui menos bens e serviços à sua disposição para satisfazer as suas necessidades. O casal seguiu seu caminho discutindo essa situação até chegarem à sua casa. Ali, eles possuem um teto, eletricidade, comida farta na geladeira e roupas em abundância, além de várias amenidades como televisão, forno micro-ondas, cafeteira, computadores, sofás e internet Wi-Fi. A diferença entre riqueza e pobreza é explícita neste caso. Quanto mais bens e serviços disponíveis a um indivíduo, mais rico ele será. No caso de países, a situação é similar. Quanto mais bens e serviços disponíveis a seus habitantes, melhor será a sua condição de vida e menor será o nível de sua pobreza. Colocando de outra forma, o padrão de vida de um país é determinado pela abundância de bens e serviços. Quanto maior a quantidade de bens e serviços ofertados e quanto maior a diversidade dessa oferta, maior será o padrão de vida da população.
Quanto maior a oferta de alimentos, quanto maior a variedade de restaurantes, de supermercados, de serviços de saúde, de educação, de bens como vestuários, imóveis, eletrodomésticos, materiais de construção, eletrônicos, eletroeletrônicos e livros, de pontos comerciais, de shopping, de cinema, etc., maior tenderá a ser a quantidade de vida da população. Uma maneira de garantir uma farta oferta de bens para a população é tendo uma moeda forte e liberando as importações. Sob esse arranjo, as importações serão baratas e a oferta de bens sempre será farta, né? Não é à toa que os países que possuem a melhor qualidade de vida são aqueles que mais praticam o livre comércio. Outra maneira óbvia e que deve sempre ser adotada em conjunto com a anterior é facilitar a produção de bens e serviços domésticos. Tendo apenas isso em mente, já é possível entender a crucial importância do crescimento econômico para que uma população prospere. Se a economia cresce mais, isso significa que mais bens e serviços estão sendo produzidos. Consequentemente, maior será a qualidade de vida da população. Maior crescimento econômico também significa aumento da renda da população, o que por sua vez permite mais importações, reforçando assim todo o ciclo virtuoso. Logo, a solução para a pobreza está exatamente em facilitar ao máximo o crescimento econômico. E para que isso ocorra, o óbvio tem que ser feito: desburocratizar, desregulamentar, reduzir impostos, o que implica reduzir gasto do governo, facilitar o empreendedorismo e ter uma moeda forte. O crescimento econômico é fácil e natural. Depende apenas de o governo permitir. E aí eu pergunto, Miguel, como é que acaba com a pobreza? Não posso responder como aquele artista lá, o João Plenário, né? É o João Plenário? É, o João Plenário, da Praça Nossa. Brincando aqui, tá, gente? Brincando. Tem que matar, né? Matar o pobre, né? Brincando. Retiro isso daí, tá? O Nascimento é uma matéria interessante. É uma situação assim, não dá pra você falar em 2 minutos, né? Sim. Não dá pra falar em 2 minutos, mas você vê que até o nome da matéria, né, é interessante. Ó. Para superar a pobreza, é crucial premiar a criação de riqueza e não puni-la. Não punir a criação de riqueza, não punir o capitalismo, não punir o empreendedorismo. É isso que está acontecendo no país, no Brasil principalmente, né? Isso vem desde quando? Faz muito tempo, faz quantos anos aí? 30 anos pelo menos. Essa situação vem se agravando, né? Que é a cultura do socialismo, do comunismo, gente. Né? Eles defendem um coletivo, eles defendem uma coletividade, defendem a reforma do proletariado. É essa a situação. O que a esquerda defende? Ela defende o nivelamento da pobreza, porque, veja bem, é todo mundo ganhar a mesma coisa, entendeu? Independentemente do esforço pessoal de cada um. Então você mata o esforço pessoal. Você mata a motivação daqueles que querem, que se esforçam, que levantam mais cedo, que tem educação, que tem respeito, sabe? Que quer ser diferente. Poxa vida, hoje a criança, hoje os jovens, que motivação que eles têm? Que motivação que os jovens têm? Hoje você vê um jovem para cima e para baixo, com o celular no bolso lá, ligado... com um sonzinho lá no bolso, ouvindo funk o dia inteiro. Desculpa, né? Então veja bem, o correto, eu vejo como correto, né? Não vou falar aqui de direita, de esquerda não, gente. O que é correto? Você defender a recompensa pelo esforço pessoal. Isso vem desde lá da educação, lá dos pais, da família, a educação na escola, desde o ensino lá fundamental, né, a formação profissional, etc. A produção de riqueza. Né? Não é o Bolsa Família que vai acabar com a pobreza, por exemplo. A Bolsa Família é só uma aspirina para passar a dor de cabeça da pessoa. E olhe lá ainda, talvez nem seja uma aspirina.
né? Mas você tem que combater o quê? A causa e não o efeito. A causa da pobreza é justamente a situação que a matéria está falando, né? Você, na verdade, acaba punindo a geração de riqueza. E eu vejo que a esquerda, essa demagogia que existe para mim na esquerda, muitas vezes é por pura inveja. São pessoas que não querem se esforçar, são pessoas que não querem trabalhar, não querem estudar e querem participar do bônus, mas não quer participar do ônus, não quer participar do trabalho, do esforço, né? Não quer estudar, não quer obedecer, não quer, enfim, ele quer, é a turminha lá do nem, né? Nem trabalha e nem estuda. Quer dizer, existe uma situação, não é um círculo virtuoso, ele é vicioso. Ele está produzindo uma sociedade acomodada, uma sociedade folgada, uma sociedade que não privilegia quem realmente se esforça. Então vamos nivelar todo mundo por baixo. Vamos nivelar todo mundo por baixo. Ninguém mais repete de ano, hoje não se repete mais, hoje não pode repetir porque vai constranger a pessoa. Então ele não estuda, ele não tem motivação para estudar. Não tem motivação para se esforçar. Não tem motivação para trabalhar melhor. Não tem motivação para, poxa vida, eu vou conseguir com um esforço meu, com dignidade. Então vai tirando até a dignidade das pessoas. Porque hoje a pessoa quer uma casa, vai lá e invade. Porque tem um camarada lá, o tal do Boulos, que incentiva a invasão, por exemplo. Aí tem o MST, por exemplo, lá do Stedley, que incentiva a invasão. Então quer dizer, é uma situação perniciosa, é uma situação caótica, que tem que parar. As pessoas têm que conseguir as coisas com esforço próprio. Não serem movidas de inveja de quem trabalha, de quem produz. Aí vem um ex-presidente da República falar que roubar um celular não tem problema. Aí eu vi lá, não sei se vocês viram nas mídias sociais, aí circulou um vídeo de um repórter lá no Nordeste, se eu não me engano, que o filho dele foi morto, porque ele foi assaltado para roubar um celular dele. E o cara matou ele, deu um tiro nele, na cabeça dele. Ele ao vivo no ar falando, ele estava desesperado falou um monte do Lula, entendeu? Chamou de tudo quanto foi nome. Quer dizer, roubar não tem problema, entendeu? É aquela cultura da vítima da sociedade. Ninguém é vítima da sociedade, não. Ninguém é vítima da sociedade. São as opções que você faz. São as escolhas que você faz, que nós fazemos no dia a dia. Se a pessoa não se esforçar, se a pessoa não quer estudar, a pessoa não quer trabalhar, ela vai ter o que lá na frente? Ela vai ter o que lá na frente? Aí depende do governo para amparar. Depende do governo para dar um Bolsa Família, um Bolsa disso ou um Bolsa daquilo. Então nós precisamos pensar em tudo isso. Nós precisamos criar uma situação diferente. Nós precisamos motivar as pessoas a trabalhar, a estudar, a respeitar, a ter uma educação realmente sem essa demagogia, né, da esquerda aí, entendeu? De preparar militante comunista, né? De falar que não, o capitalismo é selvagem, é isso e aquilo. Não, eu acho que tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio, né? Eu acho que não pode ter extremismo de nenhum dos lados. Nem para um lado, nem para o outro. Tem que ter o equilíbrio. Quero mandar um alô aqui para o Anésio de Carvalhos, que está na sintonia. E tem um áudio da Adriane de Rezende Costa, nossa amiga ouvinte aqui, sempre acompanhando a programação. Ela está falando uma coisa aqui, quer ver? Bom dia a todos vocês aí da rádio. Olha, eu gosto muito de ouvir as coisas que vocês falam aí, porque concordo completamente com vocês. Eu acho que é bem assim mesmo. E os negócios de política aí, ninguém quer ajudar o Brasil. A esquerda aí só quer ferrar com o Brasil, né? Eles querem prejudicar o Bolsonaro de tudo enquanto é jeito, porque como o Bolsonaro parece que está dando um jeitinho no Brasil, para eles está ruim, né? Eles querem o pior. Quanto pior, melhor para eles.
Isso aí é muito errado. Eu acho que se uma coisa está bem, a gente tem que, mesmo que seja do que a gente pensa, a gente tem que concordar, tem que aceitar e tem que querer o melhor para todos, né? Gosto muito de ouvir vocês. Bom dia, fica com Deus. Nossa amiga Adriane de Resende Costa, Miguel, que mandou esse áudio. Bom, Adriane, bom dia, obrigado pela participação, obrigado por compartilhar conosco aí dos mesmos ideais, né? Quem sabe, né? Eu tô falando tudo isso, Nascimento, porque já é uma situação já enraizada no nosso meio, sabe, na sociedade. As pessoas não têm noção, né? Eu já falei aqui muitas e muitas vezes, é sabido, né? Eu sou vereador, né? Na cidade de São Vicente de Minas, né? Mas eu estou vereador. Eu não sou político, né? Eu vejo lá o orçamento, por exemplo, já comentei isso já aqui algumas vezes, né? O orçamento dos municípios não é de São Vicente, é dos municípios. Não privilegia, né? Eu sou presidente da Comissão de Finanças, por exemplo, e a gente tem que analisar, logicamente, todos os projetos com lupa, né? E ver o impacto, enfim, da questão orçamentária e tudo mais. Então, eu analisando o orçamento desse ano, do corrente ano 2020, que a gente aprovou o ano passado, né? Eu até comentei aqui, por exemplo, ele privilegia o orçamento da cultura para promoção social, para fazer sei lá, nessa parte aí, é infindável vezes maior do que qualquer investimento no comércio, na indústria, na agricultura, para geração de emprego. Não tem investimento, isso nos municípios de um modo geral. Eu tenho certeza que não é só na minha cidade, mas é geral, porque é uma cultura já enraizada, já é o sistema, é o mecanismo operando, né? Só se fala aquele jargão de político, né? Tem que ter mais dinheiro para a saúde, para a educação e para a segurança pública. Eu falo categoricamente que não falta dinheiro para a saúde, nem para a educação e nem para a segurança pública. O que falta é gestão. Gestão. Né? Tem que ter administrador, né? Não político, administrando cidades, administrando estados e administrando o próprio país, né? Eu defendo até a questão do parlamentarismo, né? Até da figura do primeiro-ministro, que é um gestor, que é um administrador, né, para fazer. E tem lá o presidente que vai ser o chefe de estado, né? Olha, Miguel, você vê que para qualquer empresa grande ou pequena que seja, né, mas vamos falar de empresa grande, porque uma cidade pode ser comparada com uma grande empresa, né, dado o número de funcionários que tem nas prefeituras. Tem prefeituras que têm milhares e milhares de funcionários, enfim. Para uma empresa comum da iniciativa privada, exige-se a formação, no mínimo um bom curso de administração, para que a pessoa tenha ali a capacidade para gerenciar. Você falou tudo. Eu também penso assim, eu sei que é um pensamento até meio que utópico, eu acho que isso nunca vai acontecer no Brasil, gostaria que fosse assim, mas se exigir no mínimo, eu quero ser candidato a prefeito, qual é a formação que você tem? Eu sei que eu estou falando algo que pode estar despertando revolta, mas no mínimo uma boa formação administrativa para que a pessoa pudesse administrar a cidade. Vai ser votado sim, disputando ali as eleições com outros do mesmo nível. Mas você vê seria diferente, eu acho. Você vê que a classe empresarial normalmente ela tá fora. Você vê que os bons empresários, os empresários bem-sucedidos no Brasil, por exemplo, eles estão fora da política. Pode ver. Sim. Entendeu? Aí entram, né? Aquelas coisas, né? Entendeu? Então. O Luiz Pérez, de São Vicente, mandou uma pergunta. Bom dia, amigos. Uma pergunta. Durante 30 anos, a Bolsa chegou ao patamar de hoje, 120 mil pontos?
Hoje, especificamente, 118 mil, né? Que a gente leu aqui no começo. 118 mil. Quase 120 e vai subir mais, né? E não sobe mais porque o governo ele é combatido. Então gera uma certa insegurança ainda pro investidor, entendeu? E se as pessoas soubessem o quão saudável é tudo isso, se realmente tivesse, se o Congresso tivesse com vontade de pegar e abraçar junto com o governo, os três poderes se abraçarem realmente para fazer aquilo que é correto, aquilo que é necessário para o país, pensando na sociedade, pensando nas pessoas realmente, entendeu? Seria outra coisa, o Brasil explodiria de emprego, teríamos o pleno emprego, teríamos... Puxa vida, viu? Que tristeza que dá até de saber tudo isso e muitas vezes não poder nem falar o que a gente pensa, o que a gente entende, né? Mas só para completar o raciocínio da prefeitura aí, Nascimento. Sim. A gente viu aí, eu comentei aqui já, né? Mas já é uma coisa, vamos supor, não estou criticando a prefeitura de São Vicente. Eu tenho certeza que quase que todas as prefeituras do Brasil inteiro é da mesma forma, né? A elaboração do orçamento e tudo mais, né? Eu falo assim, teria que privilegiar, né? Acabar com a pobreza você... Não é dar o peixe pro camarada, é dar a vara pro cara pescar, pro sujeito pescar, né? O Bolsa Família dá o peixe, o Bolsa disso, o Bolsa daquilo é você dar o peixe para ele comer, mas ele continua precisando do peixe para comer, ele não tem a vara para pescar. Nós precisamos ensinar, nós precisamos formar, nós precisamos incentivar, nós precisamos estimular, nós precisamos acabar com o ócio, com a folga, com a preguiça, com... Vocês estão entendendo? Olha, agora Bom. só para complementar a resposta aqui da pergunta do Luiz, para a gente ter esses dados, a gente teria que fazer uma pesquisa mais demorada para saber o índice de pontos da Bolsa aí ao longo das últimas décadas, e não seria uma tarefa muito fácil nem rápida. Fácil, eu vou responder essa pergunta aí, Nascimento. Veja bem, se você pegar os índices, os indicadores de um modo geral do Brasil, inflação 4,48% o ano passado, controlada, dentro da meta, né? Taxa Selic 4,5% ao ano, nunca esteve tão baixa, ou seja, isso aí reduz drasticamente o custo da dívida pública que o Brasil tem, ou seja, é menos gasto para o governo. Aí fala do governo socialista, do PT, por exemplo, que privilegia os pobres. É mentira, privilegiou os rentistas, aqueles grandes, os banqueiros, que ganhou dinheiro que nem água. Eu tô falando porque eu sei, eu trabalhei em banco muitos anos. Eu sei o que eu estou falando. Tô falando por conhecimento de causa. Os bancos nunca ganharam tanto dinheiro como na era do PT. Nunca. E eles falam mal dos banqueiros, que não sei o quê, mas é tudo mentira, é tudo conversa fiada. Os banqueiros e as pessoas que vivem de renda nunca ganharam tanto dinheiro. E quando você tem uma taxa de juros alta, você privilegia essas pessoas e você não privilegia quem quer investir. Quem vai investir num negócio, se você deixar o dinheiro no banco, você ganhava 20% ao ano. Que negócio que dá 20% de lucro líquido? Que negócio que dá? São raros os negócios que dá 20% de lucro líquido. Então eu vou deixar o meu dinheiro no banco lá rendendo o que é melhor. Então eu não invisto, então eu não gero emprego, eu não gero prosperidade. Vocês estão entendendo? É fácil responder negócio. Você pega a bolsa, 118 mil pontos. Você pega um dólar controlado. Você pega, e não está mais baixo o dólar, até porque também não interessa, porque estimula a exportação. Um dólar na atual conjuntura aí estimula a exportação, o que é bom. Para o Brasil, de uma certa forma, é bom, é razoável, vamos assim dizer. É razoável, vamos assim dizer.
Então, quer dizer, se tivéssemos realmente os três poderes ali engajados realmente, desejando realmente fazer as mudanças que o Brasil precisa, meu querido, a mídia falando a verdade, Muito bem, vamos com essa matéria curtinha aí, Paulo Henrique, que fala sobre a questão do aquecimento global. aquecimento global, porque aí a gente volta com a última no próximo e último bloco. Fechou o aquecimento global. A Austrália prende 180 pessoas por provocar incêndio criminoso. Na última terça-feira, dia 7, a polícia australiana informou que prendeu 183 suspeitos que podem ter provocado 205 focos de incêndios no país. Dentre os suspeitos, 24 respondem por incêndio doloso e podem pegar até 21 anos de prisão. Mais de 7 milhões de hectares foram consumidos pelo fogo desde setembro. Quase 2.000 residências foram destruídas e 25 pessoas morreram até o momento. Essas pessoas deveriam responder não só pelos incêndios, mas como pela morte dessas pessoas aí também, né? A gente vê um absurdo uma situação dessa, parecida com a que aconteceu lá na Amazônia, né? Também fogos aí, incêndios provocados, né? Muitos deles provocados. Isso está provado ali, está provado lá, né? E tudo isso para quê? Em nome do aquecimento global, tudo isso, sabe, essa, né? Meu Deus, né? Falar, né? Você vai falar é complicado, né? Vamos pro intervalo aí, Nascimento? Depois a gente volta, a gente comenta um pouco mais essa matéria. Vamos pro intervalo e a gente volta já. Pessoal, fiquem ligados aí na nossa programação. Rede FM. Programa Ponto de Vista. Estamos de volta no último bloco do programa Ponto de Vista. Tem um áudio aqui do nosso amigo Sandro que está na sintonia. Eu vou colocar aqui, Miguel, para a gente ouvir. Bom dia aí, amigos. Bom, tô ouvindo aqui, né, os debates aí. Eu tenho para mim que é o seguinte: o que estragou tudo foi o estatuto, né, da criança e adolescente. Foi ele que tirou toda a inteligência da nossa população, nossa adolescência, né? Porque quando eu falo população, vem a adolescência e vem a gente por trás de contra-regra. A gente está tudo envolvido num barco só. Acho que é isso mais ou menos por aí. O que começou a estragar tudo foi essa criação de estatuto aí e adolescência. É o ECA, né? É isso mesmo, meu amigo. Faz parte, né? O ECA faz parte do mecanismo aí, né? Para deixar realmente a criança, para que os pais não possam, na verdade, fazer nada, né? Hoje a criança, ela enfrenta os pais, ela enfrenta o professor, ela bate nos pais se bobear, ela bate no professor. Na minha época não era assim, não. Você respeitava o professor, você ficava de pé, você respeitava, você temia ele, entendeu? Hoje não pode falar isso aí. Falar em respeito, falar em... Que é isso? Não existe mais, né? Isso não existe mais, infelizmente não existe mais, né? Vai constranger o aluno. É o sistema do Paulo Freire, né? Do construtivismo, né? Que não constrói nada, tá destruindo as crianças, destruindo os nossos jovens, né? Só que infelizmente isso já vem de muito tempo, de mais de 20 anos, 25 anos, sei lá, ou mais até, né? Então, quer dizer, mudou. Você ter um patrono da educação, Paulo Freire, é uma catástrofe. Né? Ter um patrono da educação como Paulo Freire, quer dizer, é uma série de coisas, né? O mecanismo, ele abrange quase que tudo praticamente, né?
É ele operando realmente para emburrecer a sociedade, né, para poder dominá-la mais facilmente. Muito bem, vamos para a última matéria, né, Paulo Henrique? Vamos lá. Establishment em Vertigem. O documentário brasileiro Democracia em Vertigem, dirigido por Petra Costa e distribuído pela Netflix, detentora dos seus direitos, foi um dos selecionados nessa semana ao Oscar de melhor documentário. É isso mesmo, o documentário que retrata, sem qualquer apoio popular, o impeachment de Dilma como golpe das elites sedentas por poder, executado pelo inescrupuloso Sérgio Moro, treinado nos Estados Unidos sob os auspícios da CIA, abrindo caminho para a ascensão do neofascismo tupiniquim de Jair Bolsonaro, etc. Foi indicado para o Oscar. É evidente que o filme visa endossar a narrativa petista sobre o impeachment e conduzir o telespectador a concluir em favor da suposta decadência do processo democrático brasileiro após a retirada de Dilma da presidência do Brasil em 2016. A propaganda política disfarçada de documentário começa no primeiro mandato de Lula em 2003 e narra até a crise política no país. Entretanto, por um lapso intencional, o documentário deixou de registrar os inúmeros e reiterados escândalos de corrupção que sempre acompanharam o PT na sua trajetória. Desde janeiro de 2003, a gestão petista e seus asseclas conviveram e apoiaram casos de corrupção no Brasil e que, resumidamente, totalizam 4.880 dias de escândalos, somando mais de 47 bilhões de reais. Da posse de Lula ao afastamento de Dilma em maio de 2016, os escândalos políticos e casos de corrupção sempre estiveram presentes. Só no mandato de Lula, o PT enfrentou a CPI do Banestado, o esquema de corrupção do DENIT, o uso indevido do dinheiro público, o surgimento do esquema do mensalão, empréstimos irregulares de bancos públicos, fraude envolvendo ONGs, movimentos estudantis e fundos destinados a programas para desempregados, gastos indevidos com cartões corporativos do governo, benefício fiscal aos amigos do rei e etc, etc, etc. Já no governo de Dilma, em 2003, o líder do governo da Câmara, Arlindo Chinaglia, foi acusado de envolvimento em fraudes de licitações que chegaram a R$1 bilhão. O dinheiro foi enviado para empresas que financiaram a campanha do PT. Isso sem falar na inépcia que gerou a maior crise econômica de todos os tempos no Brasil. O final da história nós já conhecemos, a Lava Jato, que desnudou o rei petista e mandou para a cadeia toda a companheirada responsável pelo maior esquema de corrupção e manutenção de poder da história brasileira, tornando-nos oficialmente num governo de ladrões. Além disso, o PT aliou-se com regimes comunistas economicamente moribundos como os de Cuba, Venezuela e Angola. Nada democrático. Ora, o PT fundou e organizou o Foro de São Paulo e, como tal, foi o responsável direto pelo advento de Chaves, Maduro, Morales e tutti quanti, mostrando-se ainda um partido revolucionário empenhado em implantar no Brasil um regime comunista, cujos viés objetivos, foram financiados com dinheiro saqueado dos cofres públicos e extorquido dos empresários brasileiros. O que tem de democrático nisso? Nada. Absolutamente nada. Democracia em Vertigem deveria ter sido indicada para a categoria ficção. Isso sim. Fato é que o hábito de tentar salvar o prestígio da esquerda omitindo de denunciar seus crimes já está tão arraigado nas retinas mentais da classe falante que busca desesperadamente distorcer, minimizar e abafar com renitência obstinada e criminosa os males do governo do PT, substituindo-os por sentimentalismo barato e efeitos cinematográficos que o documentário brasileiro Democracia em Vertigem até chega a ser indicado ao Oscar de melhor documentário, evidenciando que Hollywood, ou establishment cultural de esquerda, continua trabalhando assiduamente para dar fidedignidade à narrativa petista. Se fosse um documentário de fato mostrando os fatos, como por exemplo o pessoal do Brasil Paralelo, jamais seria indicado, como não foi e nunca vai ser indicado a nenhum Oscar, nenhuma premiação, né, Miguel? Eis a questão, né? Eis a questão.
Um documentário desse que mostra só um lado da moeda, né? Na verdade não mostra nenhum dos lados da moeda, a verdade é essa, né? Porque pra mim, de positivo, o governo do PT, eu sinceramente, na verdade implantou-se uma corrupção generalizada, institucionalizada, né? Tá aí, a Lava Jato tá falando isso, não sou eu não, a Lava Jato tá falando isso, né? A gente vê que tem muita coisa para acontecer, tem muita coisa. Estamos falando de uma organização violenta, um negócio, um poderio estratosférico, para não falar outra coisa, né? E que tá aí se movimentando, tá aí. Por quê? Porque tem apoio de grande parte da sociedade, tem apoio da mídia, quase que na totalidade da mídia, porque o dinheiro que vinha para a mídia era muito grande e que hoje não está indo mais, né? Tem alguns canais aí agonizando, né? Com demissões em massa, até a gente sabe disso. Algumas mídias impressas também aí agonizando e que mesmo assim não toma vergonha na cara para falar a verdade, né? A gente sabe disso, a gente vê isso cotidianamente, né? Então é uma situação grave, né? Grave a indicação aí ao Oscar de um documentário falso, mentiroso, fraudulento. Infelizmente é lamentável, né? A que ponto que chegou, né? Esse pessoal aí, entendeu? É uma situação, sabe? Eu vejo que aí, eu acho que aí, o Nascimento, não é possível porque eu vejo que o que envolve é o caráter mesmo da pessoa, entendeu? O que está em jogo é o caráter da pessoa, né? Porque é igual o ditado, né? Que o pior cego é aquele que não quer enxergar, né? Essas pessoas não querem enxergar o óbvio, Nascimento. Não querem enxergar o óbvio, né? Falar, querido, não dá nem pra falar um negócio aqui, não dá nem pra comentar um troço desses daqui, né? Nós temos tempo aí, Nascimento, ou não? 7 minutos. Ainda de tempo? Uhum. Inclusive, se eu só ler rapidinho aqui o comentário da Sandra. Tá. Ela mandou: bom dia, meus amigos e ouvintes. Do ponto de vista, esta questão da indicação do STF é mais uma armação para atrapalhar o governo. A Adriane de Rezende Costa disse que não sabe se a questão do PT é comédia ou drama. É Percival Pugina que escreveu esse último artigo, né? Ele fala que poderia ser ficção, né, não documentário. Aí a Adriane fala que não, poderia ser drama ou comédia. Ou tragicomédia. Tem vários... Não, isso aqui é filme de terror. Pra mim isso aqui é um filme de terror, né? É um filme de terror, gente. Meu Deus do céu. Né? E aí? É o que eu disse e repito, né? Se os documentários... Eu digo porque eu assisti muitos documentários da equipe do canal Brasil Paralelo. Assisti muitos e muitos documentários que contam a história do Brasil, descobrimento do Brasil, 1964. Tá tudo disponível aí para você pesquisar na internet, no YouTube. Pesquisa o canal Brasil Paralelo, você vai entender. O primeiro ponto que eu acho fundamental para todos nós é que na escola nós aprendemos a história de uma maneira diferente. Parece teoria da conspiração, tem gente que discorda, há vertentes que discordam, não importa, é o que eu acredito. Você aprende que os portugueses vieram saquear o Brasil, eles levaram ouro do Brasil no pagamento dos impostos como o quinto, sim. Existiram abusos, sim. Existiram escravidão, sim. Mas num contexto que nunca foi contado para todos nós, os portugueses, quando vieram ao Brasil, realmente... Dom Pedro queria ficar aqui, eu tô falando do pai, né? Ele queria ficar aqui, tanto é que transferiu a sede do governo para o Brasil, trouxe os Correios, trouxe a Marinha, trouxe a Biblioteca Nacional. Ele tinha, sim, o interesse de estabelecer o reino aqui no Brasil. Acredito eu que o Brasil seria outra realidade. O Brasil seria, talvez, hoje a maior potência mundial. Se tivéssemos continuado com o reinado, né?
Que eu, Português. eu defendo, inclusive, a monarquia, sem dúvida alguma, Nascimento. Uhum. Defendo mesmo. Defendo. Para quem não sabe o que é a monarquia, né, procura entender direitinho, não critique antes de você conhecer, antes de você saber, porque nós aprendemos muita coisa errada na escola. É o que o Nascimento está falando. Foi ensinado para você um monte de coisa que esse documentário do Brasil Paralelo, essa equipe do Brasil Paralelo, muitas matérias muito interessantes, a gente vê que realmente tem fundamento, não é nada, né, como, né, você falou, Nascimento, não é teoria da conspiração, né, tem fundamentação, realmente, né, muito forte. Então eu vejo assim, se nós fôssemos hoje, até hoje, na verdade o golpe mesmo foi lá em 1889. O maior golpe que o Brasil sofreu até hoje foi o golpe da República. Esse foi o maior golpe que o Brasil sofreu. Se não tivesse deposto, se não tivesse acabado com a monarquia. Na época, Nascimento, quantos quilômetros que o Brasil já tinha de ferrovia na época, lá atrás? Olha o engano que o Brasil entrou depois que instaurou a República. O Brasil abandonou o transporte ferroviário praticamente, voltou agora recentemente, né? Quer dizer, um país continental com o tamanho que o Brasil tem, ele era para ter 10 vezes mais do que ele tem hoje de ferrovias. Era para ter. Imagina o desenvolvimento do norte, do nordeste, do centro-oeste. Teria se dado há muito tempo atrás, há muitas décadas atrás. O desenvolvimento do Brasil hoje seria muito maior, muito, mas muito, infinitamente maior do que é hoje. A cultura que se tinha na época já, entendeu? A educação, as escolas, tudo que se tinha na época, isso lá no final do século XVIII, meu querido. Tô falando. Imagina, século XIX, imagina, quer dizer, eu defendo sim, eu defendo a monarquia hoje sim. Você pega hoje aí, ó, países monarquistas, normalmente você vê que todos os países monarquistas são países desenvolvidos, são países onde há um respeito maior, onde há uma prosperidade maior, onde há uma renda per capita maior. Eu defendo sim. Eu falei agora há pouco, né? A questão do gestor, Nascimento, do administrador, porque nós teríamos a figura do primeiro-ministro, teríamos o monarca como um chefe de Estado, né? E o primeiro-ministro como um chefe de governo para administrar, né? Quer dizer, um sistema muito mais estável do que é hoje. Hoje o Brasil não tem estabilidade. O Brasil não teve. Quantos golpes nós tivemos de lá para cá? Quantas rupturas nós tivemos de lá para cá? Depois que entrou a República. Então é isso daí impede, faz com que as pessoas nos vejam como pessoas não sérias. A imagem do Brasil lá fora é essa imagem que se tem. Que o Brasil não é sério. E realmente não é. E outra coisa interessante, que só para complementar, né, que eu citei isso como exemplo de um dos documentários que você acompanha na série. E uma frase que é costumeiramente citada é assim: somos um país sem heróis e somos um país sem passado. Percebam isso. O brasileiro está sempre em busca de heróis. Aí a gente busca os heróis nos artistas, nos cantores, nos atores, nos apresentadores de TV. Quem são os personagens históricos da nossa nação que nós temos como grandes heróis? Quem? Igual eu falei agora há pouco, você colocar um patrono da educação, Paulo Freire, não precisa falar mais nada. Não precisa falar mais nada. A qualidade que nós temos de cultura, de educação, é pobre, ela é pobríssima, ela é paupérrima, né? Nosso tempo acabou. Acabou o tempo? Então tá bom, gente. Um abraço aí para todos que nos acompanham, que é uma alegria pra gente, daqueles que participam, concordando ou discordando. O programa chama Ponto de Vista justamente por isso. Cada um tem o seu ponto de vista, né? Tá bom? Um forte abraço a todos, uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Bom fim de semana a todos os ouvintes e até o próximo programa. É isso aí, pessoal. Forte abraço, fiquem com Deus e até mais.